Olá, eu sou o petiano Cássio César da Silva Correia. Estarei hoje apresentando um trabalho com o título Efeitos da atividade física e comportamento sedentário sobre fatores de riscos cardiometabólicos e a função cognitiva em crianças. Protocolo para um estudo de corte. Esse trabalho ele foi apresentado no British Medical Journal Open, né, que é o BMJ Open. Essa é uma revista médica, né, com um fator de impacto 2,42. Sou discente do PET, doutorado pelo professor Dr. Miguel Júnior Bortolini. Hoje são 24 de 9 de 2020. Bom, inicialmente, nós temos dois conceitos que nós vamos defini-los antes de iniciarmos a nossa apresentação. O primeiro deles é atividade física. O que seria atividade? Bom, o equivalente metabólico de tarefa METS falado anteriormente, ele foi utilizado para classificar o nível de intensidade de cada tarefa realizada. Ele foi utilizado através de um acelerômetro antigraphic, né, um GT3X, que ele é utilizado para determinar o tempo acumulado gasto todos os dias em atividades. E eles utilizaram essa classificação, né, de quatro formas, né? Atividades sedentário, baixa, moderada e vigoroso, e classificaram através dos METs ou através de contagens. Então, atividades que envolviam de 0 a 149 contagens por minuto, tinha o METs aí menor do que 1,5. Atividade de baixa, em torno de 3 a 1,5. Moderado, de 6 a 3, de 6 ou igual a 3. E o vigoroso, que seria de 400 ou mais contagens por minuto. Bom, mais de 65% das crianças gastam aí mais de 2 horas por dia ou mais assistindo televisão, enquanto mais de um terço das crianças gastam 3 horas por dia ou mais em comportamento sedentário, que seriam atividades sentadas ou reclinadas, com um gasto energético muito pequeno. Lembra daquela nossa tabelinha? Menor do que 1,5 médios. Então, são realmente tarefas em que as crianças ficam em comportamento sedentário. Nos dias atuais, assistindo televisão já seria algo mais avançado, né? Hoje, né, as crianças passam 2, 3 horas ou mais com o celular na mão, fazendo tarefas aí que não exigem, né, atividade, né, não exige um gasto energético muito elevado. E saindo da criança, nós temos os adolescentes, que mais de 80% dos adolescentes em todo o mundo não conseguiram alcançar as recomendações de atividade física da OMS de 60 minutos por dia. Então, você vê, se vocês têm um comportamento sedentário em crianças, esse comportamento ele permanece na fase adolescente, né, na fase que as crianças deveriam estar em grande atividade para é, aprimorar suas capacidades físicas, suas habilidades físicas, e nós temos esse dado que mostra aí um dado preocupante que mostra que não está sendo realizado. E quando chega na fase adulta, né, ou até mesmo na fase já da adolescência, nós estamos com um grande número de comorbidades, que são os fatores de riscos cardiometabólicos. São eles a obesidade, a dislipidemia, uma alteração no metabolismo da glicose, levando ao diabetes tipo 2 e hipertensão. E essas associações, né, são prejudiciais, principalmente na fase adulta,
e lá na frente, né, lá na frente, traz problemas mais prejudiciais ainda, porque serão idosos com uma ou duas comorbidades associadas, e isso é muito ruim, devido aos gastos, né, com saúde que essa pessoa, esse paciente, terá futuramente. Bom, os objetivos do estudo são avaliar a situação atual de atividade física, comportamento sedentário, fatores de riscos cardiometabólicos e função cognitiva com alunos do ensino fundamental na China, né, em uma cidade chamada Guangzhou. Esse estudo ele também busca esclarecer a associação independente ou combinada de atividade física e comportamento sedentário com fatores de risco cardiometabólico relacionado com a função cognitiva e busca também explorar os mecanismos de níveis cerebrais de atividade física e comportamento sedentário sobre a função cognitiva por gravações de eletroencefalografia, né, que é o EEG. Bom, aqui nós temos o design, né, completo do estudo. Como ele foi falado, ele foi desenvolvido no estado de Guangzhou, na China. Ele foi realizado no ensino fundamental, né, com crianças de 7 a 12 anos, que foram acompanhados a cada 2 anos. Então, iniciou em janeiro de 2017 e a prospecção dele, né, o tempo final dele seria em dezembro de 2026. E ele é dividido em 3 fases. Então, na primeira fase, nós temos em torno de 8.324 alunos. Seriam o quê? Todos os alunos elegíveis em 5 escolas na cidade, que são avaliados através de 3 etapas inicialmente, através de alguns questionários, mensuração bioquímica e mensuração antropológica. Então, esses são os dados, né? Essa é a fase 1 dessa apresentação. Na fase 2, nós já temos um número um pouquinho melhor, aqui, para explorar as características de desempenho, esses fatores de riscos cardiometabólicos da criança e da função função cognitiva em diferentes níveis, em diferentes grupos, eles foram organizados. Então, eu tenho um grupo de atividade física alta e comportamento sedentário alto. Eu tenho outro grupo de atividade física alta e comportamento sedentário baixo. Eu tenho um grupo de atividade física baixo, comportamento sedentário alto. E tenho também atividade física baixa e comportamento sedentário baixo. Foram utilizados como testes os protocolos de aptidão cardiorrespiratória, teste de inteligência, teste de tarefas cognitivas e os objetivos de cada grupo, né, de atividade física e de comportamento sedentário. Na fase 3, eu já tenho um número menor também de participantes, porque ele inicia já em 2018, lá em janeiro de 2018 e terminou em dezembro, né, de 2018. Então, são os 4 grupos estratificados na fase anterior, que são aplicados testes de inteligência e testes neuropsicológicos, que são chamados, né, a sigla ERPS. E legal que aqui nós já temos o teste de EEG, que será utilizado para registrar potenciais relacionados a eventos do aspecto cerebral, né, aspecto cerebral nessa fase já. E a última fase, né, que seria o último ano, basicamente, do estudo, que terminará em 2026, que eles utilizarão os mesmos participantes e a coleta de dados seriam através dos mesmos protocolos, teste de inteligência, teste neuropsicológico, teste de aptidão, entre outros testes que poderão ser anexados ao trabalho. Continuando no design do estudo, nós temos o que foi utilizado como critério de exclusão e critério de inclusão. Né? Na fase 1, nós temos prioritariamente o critério de exclusão. Quais seriam esses critérios? Seriam alunos
né, com doença física grave, que podem ter efeitos adversos à atividade física diária, uma doença mental ou uma condição médica que leve à indisponibilidade, né, do aluno responder um questionário, ou uma condição médica grave que os fez ausentes da escola durante a parte do estudo. Já na fase 2, nós temos o critério de exclusão, que são, como eu já havia falado, né, alunos de 7 a 12 anos, com a acuidade visual normal e que seja destro. Na fase 2, nós temos o critério de exclusão, que seria suspeita de distúrbio de comportamento no desenvolvimento, de acordo com o questionário de forças e dificuldades, né, o SDQ. Então, aqui já tenho algo mais elaborado e mais específico, assim como na fase 3, que são crianças consideradas com QI acima de 80. São crianças que já estariam, que seriam avaliadas até 2026, e já passariam por diversos testes. Aqui ele cita o Welschler Intelligence Scale for Children, né, que seria a quarta edição desses testes, e outros critérios também de inclusão e exclusão que serão incluídos nessa fase e que são fatores de filtro na fase 2 para que esses alunos passem para a fase 3. Bom, após o design, né, após a estruturação do artigo, de como ele foi planejado para ser executado com os escolares chineses, nós temos os resultados, né, as discussões dos resultados que eles, por enquanto, já alcançaram. Então, de 2005 a 2018, a prevalência de atividade física de estudantes na China foi em torno de 31,1%. O tempo médio de comportamento sedentário, né, que são atividades, são atividades de vigília, com o METS, né, que é o equivalente metabólico de tarefa, em torno de 1,5 menor, né, mas até 1,5 METS, foi de 2,92 horas de 2010 a 2012. Isso é um dado preocupante, porque as crianças acabam fazendo, né, participando de, olha só, fazendo e participando de atividades com baixíssimo gasto de energia, que é classificado como e conceituado como comportamento sedentário, o que mostra também um aumento crescente de comportamento sedentário em escolares chineses. Ele ainda coloca um alerta, né, que faz muito sentido estudar atividade física e comportamento sedentário, porque a China está sofrendo uma carga causada pela transição dos padrões de estilo de vida, né, em crianças escolarizadas. Essa mudança do estilo de vida, principalmente advindo dessas novas tecnologias, em que você tem muitas coisas a realizar sem fazer atividade, né? Sentado, você pega um celular, por exemplo, você entrega o celular para uma criança e há infinitas tarefas, infinitas funções, sem que haja gasto de energia. Quando você compara as crianças de décadas anteriores em que não tinha essa tecnologia para as crianças realizarem, elas estariam brincando, correndo, pulando, se divertindo de outra forma e não tendo esse período com baixo nível de gasto de energia. Bom, aqui nós temos dois tópicos bem interessantes. O primeiro que ele coloca é que todos os níveis de atividade física, baixa, moderada e alta, são importantes para não só a promoção da saúde, como prevenção de doenças, né? Principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. E coloca que, embora as doenças cardiovasculares normalmente não surjam antes da fase adulta, um sinal anterior de doenças cardiovasculares, fatores de risco cardiometabólico, como obesidade, dislipidemia, alteração no perfil da glicose, entre outros, parece estar relacionado com função cognitiva. E o mais interessante é que ele pode ser revertido durante o curso de vida precoce. Como que ele pode ser revertido? Através de atividade física e uma diminuição aí mais acentuada de crianças e jovens e adolescentes com comportamento sedentário. Lógico, está associado também, muito está associado ao estilo de vida, a criança praticando atividade física, mantendo hábitos alimentares saudáveis, tendo boa interação com sua família, com seus pais, tendo uma boa interação com seus amigos. Aquele ambiente familiar agradável propicia para que essas comorbidades, essas doenças não tenham tanto
tanta brecha para se desenvolver e futuramente venha a desencadear outros tipos de doenças. Bom, aqui nós temos que o perfil de risco cardiometabólico pode, olha só que interessante, pode ser uma explicação de como a atividade física e o comportamento sedentário afetam a cognição e saúde cerebral. Através, como já falei, do exame da eletroencefalografia, mostrou que a atividade aumentou a ativação ou ela fez com que ocorresse uma maior frequência média nas bandas espectrais, né, que são as bandas mais específicas, que são bandas espectrais P3, né, como componentes desse exame, gerado por uma rede de estruturas neurais que é especialmente mais sensíveis a mudanças na participação da atividade física e no condicionamento aeróbico. Então, eu tenho regiões cerebrais que, durante a atividade física, são mais excitáveis, são mais sensíveis quando eu estou fazendo atividade física. Isso pode ser um indicativo, olha que interessante, pode ser indicativo que a atividade física melhora a cognição de alunos. Isso já é demonstrado em outros artigos publicados anteriores a este e posterior a este também, mostrando uma forte relação entre alunos que praticam atividade física e tem melhora em testes de língua portuguesa, de raciocínio lógico, né? E isso pode ser uma explicação nessa maior frequência, nessa maior ativação, nessa maior sensibilidade em durante a prática de atividade física. E aqui ele coloca especificamente no condicionamento aeróbico, que é prioritariamente o sistema de energia mais utilizados, principalmente nas aulas de educação física, durante as práticas das diversas modalidades que nós temos. Finalizando a nossa apresentação, aqui nós temos um esquema bem simples que resume bem o que foi abordado aqui. Primeiro, o papel da atividade física e do comportamento sedentário na determinação do desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, que estão relacionados ou que se relacionam diretamente aí com os fatores cardiometabólicos, né, com os fatores de risco que já foram abordados aqui, mencionados, né, no sistema cardiovascular, no sistema cardíaco, que tem forte relação com obesidade, dislipidemia, alteração no metabolismo da glicose, todos estes com uma grande relação com a função cognitiva. O estudo também nos traz, né, que estratégias mais científicas, estratégias mais eficazes, que visam aí um tratamento precoce e preventivo primário sobre atividade física e comportamento sedentário nas escolas. Né? Por que escolas? Porque nesse período da vida, os jovens eles permanecem maior parte do dia, maior parte do tempo do dia, seja um período só da manhã ou um período só à tarde, matutino e vespertino, nas escolas. E é neste ambiente que tem que haver essa intervenção, né? esse tratamento, essa prevenção, porque são lá onde as crianças têm uma grande interação com outras crianças, são lá onde elas estão fazendo uma alimentação, é lá o ambiente que elas devem fazer a prática de atividade física ou que deve ser incentivada a fazer atividade física na escola para que ela venha se manter ativa e atinja, né, os níveis mínimos de atividades físicas recomendadas por dia. Por isso que é importante que a criança tenha a aula de educação física na escola todos os dias e não em alguns dias na semana ou em um dia na semana. Então, essas estratégias que devem ser repensadas, que devem ser melhor elaboradas para que realmente isso ocorra, né? O tratamento, prevenção, prática de atividade física, diminuição do comportamento sedentário. E o estudo também traz que o melhor conselho para as crianças é o que eles estão procurando, né? Quais seriam essas estratégias que poderiam ser implementadas facilmente na escola, devido a esse maior tempo de permanência nesse espaço,
seria um espaço fundamental para que essas crianças desenvolvam práticas de atividade física, que desenvolvam práticas e comportamentos que não sejam comportamentos de inatividade física, mas sim comportamentos ligados à prática de diversos tipos de atividade, que está relacionado não só a fatores físicos, né, de desenvolvimento motor, mas está relacionado com aspectos de cognição. Fechou? Referência do artigo. Muito obrigado.